Quinto elo, a ressurreição de Cristo. Eu queria ler rapidamente com os irmãos um versículo. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 4. O quinto elo, então, seria a ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero ler esse versículo para os irmãos verem que coisa mais interessante. Em um versículo, o Espírito Santo usando Paulo para reunir Romanos 4, 25. Preste atenção aqui um pouquinho antes de nós lermos. Você vai ver o Espírito Santo usando Paulo, se você anotou aí, para reunir esses três últimos elos que eu acabei de colocar agora. O terceiro, o quarto e o quinto. Quais seriam? A expiação, a justificação e a ressurreição. Olha a beleza dessa interdependência em um versículo. Romanos 4, 25. Paulo está falando assim, o qual, segundo o final do verso 24, esse o qual é quem? Jesus, o nosso Senhor. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O que é isso? Expiação. Não é? Expiação. Entregue por causa das nossas transgressões. O que mais? E ressuscitou. Olha lá, esse é o quinto elo. Ressuscitou. Por causa da nossa? Esse é o quarto. Está vendo? 3 elos, num versículo. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. A expiação é o terceiro elo, fundamental. E ele ressuscitou, esse é o quinto elo. Por causa da nossa justificação, esse é o quarto elo. Esse versículo está dizendo que a ressurreição do Senhor Jesus é a prova clara, cabal, de que a expiação que ele fez na cruz do Calvário foi absolutamente correta, justa, digna, suficiente, satisfatória, para que Deus então estivesse satisfeito na sua justiça, santidade e glória, para poder justificar o homem ímpio que crê. Como Paulo diz em Romanos 4, ao que não trabalha, porque não é pelas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4. Que maravilha, não é? Irmãos, se nós não nos assentamos nesse fundamento, nós sentamos aonde? Nós estamos completamente no ar. Não tem segurança, não tem alegria, não tem paz. Por isso ele começa Romanos 5, que está logo em seguida aí, Romanos 5, 1. Como começa esse texto? Justificados, pois. Olha a conclusão do que ele falou no verso que eu li, o verso 25. Então, pois, né? Mediante a fé, temos o quê? Paz. Não é paz transitória. Não é paz circunstancial. Temos paz. Porque ele fez expiação. Ele ressuscitou. Lembra o que Paulo diz em Romanos 8? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os? Olha aí o fundamento. Paulo está falando esse assunto de justificação não é uma brincadeira, meu irmão. Deus foi envolvido. O diabo não tem nada com isso. O diabo não entra no assunto da justificação. O diabo não requereu nada. Não cobrou nada. Não exigiu nada. O diabo não tem nada com isso. A justificação é de Deus para Deus. A justiça de Deus foi satisfeita. Não é? Então, irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem tentará acusação? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Ele vai de novo no fundamento da expiação. É Cristo Jesus quem morreu. Romanos 8. Expiação. Não é? Ele está dizendo, quem vai condená-los? Cristo Jesus morreu por eles. Isso é perfeito, isso é completo. Está consumado. Tetelestai. Está pronto. Quem vai colocar um dedo nisso e dizer, tem problema, tem falha, está faltando algo? Então ele diz, quem tentará acusação? Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu. Então ele podia concluir aquele capítulo de outra maneira. Né? Ele diz, eu estou bem certo. Olha de onde vinha a segurança de Paulo, irmão. Que nem morte, nem vida, nem anjos, nem nudez, nem fome, perigo, nem espada, nem morte, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Que está onde? Pairando por aí. Ele ama um, não ama o outro. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aonde que nós estamos? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é?
Por isso que ele diz, quem nos separará? Os irmãos estão vendo por que Paulo podia sofrer os açoites lá da vara do carcereiro à meia-noite, naquela prisão gelada de Filipos, junto com Silas, não é? Como diz o relato de Atos, tá? Capítulo 16, ele lá diz que ele estava louvando, adorando o Senhor. Aquilo devia estar doendo muito, né? Mas o fundamento de Paulo era inabalável, não era circunstancial, não é? E não só Paulo, a palavra diz lá em Atos 4 a mesma coisa. Aqueles apóstolos sofriam açoites, afrontas daquelas autoridades, saíam de lá regozijantes, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Irmãos, de onde que vem essa loucura, entre aspas? Né? A loucura da cruz. Eles conheciam o Senhor tão intimamente. Eles se gloriavam no Evangelho, não é? Por isso, o irmão já disse tantas vezes que todo mártir, ele tem o rosto de anjo, mas o coração de leão. Não é? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a palmilhar essas verdades em profundidade. Porque daí depende nossa paz. Segundo Romanos 5, se você continuar lendo, nossa glória. Ainda segundo Romanos 5, nossa alegria. Ele diz lá no versículo 5, né? 6, versículo 2, né? Então, os irmãos, vejam quantos resultados práticos da compreensão dessas verdades tão fundamentais. Então, esse quinto elo seria a ressurreição, né? Os três últimos, para encerrarmos por hoje. O sexto, o Espírito Santo. Claro que tem que seguir essa ordem. Se o Senhor Jesus não estivesse ressuscitado, o Espírito Santo não seria derramado. É o que está escrito em João 7. João capítulo 7. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse o Senhor, porque até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado. Porque Cristo não havia sido ainda glorificado. João 7, 37 em diante. Não é? Então o Espírito Santo veio habitar na igreja, porque antes o Senhor Jesus adentrou o Santo dos Santos da presença de Deus. Não é? Então ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, e o Pentecostes, então, é como o Senhor Jesus virando esse cálice sobre a igreja. Ele está dando para a igreja aquilo que ele recebeu. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. Pedro diz, e ele derramou isso que vedes e ouvis. Não foi assim que ele pregou no Pentecostes? Então esse é o sexto elo, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é assunto para uma parte da igreja que gosta do Espírito Santo. Quem sabe pode ser chamada de pentecostal, seja lá o que for, carismática. E uma outra parte da igreja que não gosta do Espírito Santo. E são os tradicionais. Não é? O Espírito Santo é fundamento. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus com Deus. O Espírito Santo é aquele que revela Cristo. O Espírito Santo foi aquele que preparou no ventre de Maria um corpo para o Verbo de Deus se encarnar. O Espírito Santo é aquele que regenera, quem revela Cristo, quem santifica os crentes, quem glorificará os nossos corpos mortais, quem batiza os crentes em uma unidade, um único corpo. Tudo é feito por ele, o Espírito Santo. O Espírito Santo é um assunto de fundamento. O problema é que quando nós falamos desse assunto, nós pensamos imediatamente em dons espirituais. E dons espirituais é um assunto secundário, dentro desse assunto Espírito Santo. Porque o assunto central é a pessoa do Espírito Santo. E depois sim os dons do Espírito Santo. Então esse seria o sexto alicerce, a pessoa e obra do Espírito Santo. Sétimo, penúltimo item, a igreja, o corpo de Cristo. Não haveria igreja, corpo de Cristo, se o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, não fosse derramado para batizar a igreja para dentro de um corpo, como Paulo fala para Coríntios. Então a igreja não é um assunto secundário. A natureza da igreja, natureza separada, celestial, triunfante, gloriosa, há muito na Bíblia sobre a natureza da igreja. Não é? Você tem estudado sobre a natureza da igreja, todos esses itens? O ministério na igreja, o governo na igreja, não é? A vida da igreja. Agora, irmãos, esse assunto da igreja tem sido também bem confuso. Acima de tudo, porque tem ocupado o lugar de Cristo. E assim como a lua, quando se coloca na frente do sol, nós temos trevas na terra, assim quando nós colocamos a igreja na frente de Cristo.
tal maneira que às vezes hoje você ouve alguns testemunhos assim: quando eu conheci a igreja, minha vida foi salva. Mas a igreja não salva ninguém. Quem nos salva é Cristo. Não é? Irmãos, mas a igreja é um assunto de fundamento. A igreja, o assunto da igreja não foi deixado para a nossa ideia. Às vezes nós ouvimos também expressões assim: eu prefiro o modelo da igreja assim, assim, assim. Não é? E cada um tem o seu modelo. O modelo mais avivado, o modelo mais quieto, o modelo mais quietista, o modelo mais pietista, não é? O modelo mais focado, quem sabe, na música, o modelo mais na oração, o modelo mais no evangelismo, outro modelo mais na profecia, não é? Mas a palavra de Deus, no Novo Testamento, não nos deixou lugar para estabelecermos os modelos que mais gostamos da igreja. Porque há toda uma clareza de revelação sobre a natureza, a vida e a glória da igreja. Em todos esses pormenores. Então esse seria o sétimo elo, sétimo fundamento. E por último, então para terminarmos por hoje, a segunda vinda do Senhor. A parúzia de Cristo. Será que esse é um assunto secundário na Bíblia? Irmãos, se o primeiro elo é a Trindade, Cristo na eternidade e a Trindade, o último elo é o mesmo Cristo, retornando em glória para a sua igreja e para a consumação de todo o propósito de Deus, no final. Não é? Então, o último elo, a segunda vinda do Senhor. Tudo vai ficar parcial sem esse oitavo elo. Essa é a pedra de remate. Né? Quando nós vemos o livro do Apocalipse, nós vamos ver essa pedra, então, arrematando tudo. Aqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo estarão face a face com o Cordeiro. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas terão passado. A igreja hoje vive essa tensão entre o já e o ainda não. E talvez a grande maioria de nós tem problema em viver nessa tensão. Nós queremos tudo para o já. Toda saúde, paz e prosperidade possível para agora. Não é? Para o já. Mas, irmãos, há uma grande ênfase na palavra de Deus sobre o ainda não. Por exemplo, Romanos 8. Na esperança fomos salvos. E esperança que se vê não é esperança. Nós gememos no nosso íntimo. Mesmo que tenhamos alegria, gozo, paz, a beleza da vida da igreja, da vida da família, comunhão com o Senhor, toda a graça dele que nos preserva, sustenta, sua misericórdia, amor, fidelidade, tudo é parcial ainda. Porque gememos no nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos. Lembra daquele lindo hino, um dos hinos mais gloriosos da história da igreja, do irmão Watchman Nee, desde Betânia? O que nosso irmão Nee diz naquele hino? Vazios são os meus dias, pois aqui não estás. Mesmo na paz me sinto tão sozinho. Isso é espírito de expectativa. Isso é uma vivência adequada dessa tensão entre o já, sim, há muito agora. Há gozo, há alegria, há a presença do Senhor, há comunhão, não é? Há a igreja, mas aqui não estás. Senhor, te peço, não demores a voltar. Como o exilado suspira pela sua pátria, como de amados pais saudade os filhos têm, assim anelo ver teu rosto. Não é? Todo aquele hino encharcado desse espírito. A parúzia do Senhor, a presença pessoal do Senhor. Esse é um assunto focal. Se nós desconectarmos esse elo de toda essa corrente, irmão, nós viveremos um evangelho que tem final na terra. Com esse último elo, nós sabemos que nós somos um povo cuja pátria está no céu. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. É isso que Paulo diz? Então esse é o oitavo elo, a parúzia. Irmãos, eu creio que por essa corrente, esses 8 elos, nós podemos caminhar com segurança.